E vou te dizer mais, tá arriscado o Corinthians golear o Botafogo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dupla resenha na área para falar para vocês aqui o que a gente acha desses jogos. Vamos lá. Deixa seu like aí, comenta, compartilha. Diz aí o que você acha das nossas análises. Separamos alguns jogos dessa rodada para falar para vocês. O que a gente acha que pode acontecer. Isso aí, vamos embora. Vamos começar falando de Atlético Mineiro e Mirassol. Primeiro jogo da rodada aí que a gente selecionou para falar. Jogo bom, hein? O Atlético Mineiro perdeu aí pro Ceará, né, na Copa do Brasil. Sim. Se classificou nos pênaltis. Como a gente vem falando aqui, um time totalmente sem rumo, um time que não consegue ter um padrão de jogo. O Mirassol, por sua vez, se reencontrou com o caminho das vitórias, vem fazendo bons jogos, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Um feito inédito aí. Verdade. Nesse jogo, a minha opinião é: Mirassol não perde esse jogo. A minha visão é essa para esse jogo. Acredito que o Mirassol vai surpreender o Galo na Arena MRV. E pelo menos um empate ele consegue nesse jogo. Sim, meu amigo. É verdade, né? O Mirassol, ele vem numa crescente, né? Como a gente vem falando aí nos vídeos anteriores, né? Analisando o Mirassol rodada após rodada. Ele teve uma sequência aí de 4 ou 5 jogos em casa, né? E acabou que ele não perdeu nenhum. E agora ele sai, né? Pra jogar fora de casa. Então, eu acredito sim que o Mirassol iniciou uma reação lá naquele jogo, né? Na Libertadores, quando ganhou, né? Da LDU. Então, a expectativa pra esse jogo, cara, na minha opinião, é que o Mirassol, ele continue essa reação dentro do campeonato, né? E o Atlético, cara, é aquilo que a gente fala, a gente não consegue fazer uma leitura exata do Atlético, né? Então eu acredito que o Mirassol realmente pode surpreender aí dentro, mesmo, né, jogando na casa do Atlético lá em Minas, né? Porque tem toda a questão do desgaste, apesar do Mirassol ter jogado também, mas eu acho que o Atlético emocionalmente sofreu muito, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo aí nesse sábado. Vou deixar 2 placares para esse jogo. Boa, vamos lá. 1-1 e 1-2. O Mirassol ganhando? Isso. Ou empate em 1-1 ou vitória do Mirassol por 2-1. Sim, boa. É o que eu acredito aí para esse confronto. Boa, vamos lá. Nada de ficar em cima do muro, hein, mano? Não. Eu acredito que o Mirassol vai surpreender fora de casa, meu amigo. É isso aí, você tá certo. Coberto de razão. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos pra cima. Inter e Vasco. Mais um jogo aí dessa rodada. A meu ver, um jogo bem interessante. Acredito em um jogo pra gols. O Inter vem bem, né? Deu uma recuperada aí no campeonato. Sim. Não começou o campeonato bem. O Vasco também não vem mal, né? Vem jogando bem, vem fazendo bons jogos. Deu um salto aí pra 8º lugar no campeonato, né? Mas é aquilo, né, que a gente vem falando aí nos últimos vídeos. O Vasco cria muito, cria, mas converte pouco. Até acredito, assim, que o Vasco marque nesse jogo. Eu gosto de um jogo pra gols. Acho aí que um over 2,5 aí nesse jogo cabe, ou até ambas marcam, pra quem gosta aí de fazer suas bets, quiser pegar essa dica, né? É uma boa, eu, sinceramente, acredito na vitória do Inter nesse jogo. Acredita que o Inter vai ganhar o jogo em casa? Acredito que vai ganhar em casa. Eu já não acho que o Inter vai ter uma vida fácil, não. Claro, né, que, como você falou aí, né, o Vasco vem de jogos assim que produz e não ganha, né? Não consegue, na verdade, marcar. Mas eu acho que o cenário mudou um pouco nos últimos jogos, né? Pelo menos assim, no recorte recente, né, que a gente tem aí do Vasco. Eu acredito que o Vasco vai dar trabalho, cara. E como você falou, eu acho que vai ser um jogo de gols, entendeu? Eu não consigo cravar um vencedor para esse jogo, exatamente porque os dois times, né, vêm melhorando, principalmente nas últimas rodadas, né? Para mim, parece que o Vasco ele vai focar muito nas Copas. Então, é uma coisa que eu, né, espero aí para analisar um pouco mais essa questão aí do Vasco fora de casa. Eu também acho que o jogo não vai ser fácil, né? É um clássico aí do futebol brasileiro, né? O Vasco vem bem, realmente tem melhorado seu desempenho, mas eu acho que o Inter jogando em casa, o Inter vai fazer valer sua força ali e acredito aí num 2-1 Inter nesse jogo. Sim, boa. Até placar exato, hein, meu amigo? Tô gostando de ver. Vamos arriscar. Isso cara. aí. Próximo jogo que a gente vai falar é Fluminense e São Paulo. Esse jogo é bom, hein? Esse é um jogo difícil de analisar, hein? Depois dos últimos acontecimentos. Pra você é difícil analisar esse jogo? Vamos lá, dá sua opinião aí, que pra mim não é difícil de analisar, não. Vambora. Difícil no sentido que eu quero dizer, assim, de todo o entorno que envolve esse jogo, né? Porque vamos lá. O Fluminense avançou na Copa do Brasil, mas tomou susto do Operário, como a gente tinha falado, né, no último vídeo. E, de repente, não seria um jogo tão fácil assim. Abriu 2-0, tomou um gol e quase toma um empate no final, né? Pra levar o jogo pros pênaltis. Mas é um time que, assim, o Fluminense não consegue repetir
repetir as escalações, né? Sim. O Zubeldia tá com muita dificuldade, tem alguns jogadores aí lesionados, né? O meio-campo não consegue ser repetido em mais de um jogo. Cada jogo é um time diferente. Então essa é a dificuldade do Fluminense. Sim. O São Paulo, o que a gente vai falar do São Paulo, né, cara? O que dizer, né? O São Paulo, cara, demitiu o Roger Machado, né? Pois é, meu amigo. A gente no último vídeo aí cravou a respeito de uma possível zebra aí, né? Dele não se classificar na Copa do Brasil, e acabou acontecendo. O Juventude ganhou, mereceu ganhar. Mereceu, é verdade. Da expulsão, o Juventude era melhor no jogo. Sim. E assim, o Roger Machado já entrou no São Paulo meio que demitido, né? Cara. É a sensação que a gente tem, né? Isso aí. Ele já foi contratado com a carta de demissão assinada. Exatamente. Mais ou menos assim, Exatamente. Era uma questão de tempo, né, meu amigo? Assim, falando do São Paulo, né? Era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo. Muita rejeição, né? Em cima do Roger Machado. Exatamente. Por tudo que envolveu, né? A contratação, só pra finalizar meu raciocínio aqui, falando de futebol, eu acredito na vitória do Fluminense nesse jogo. Sim. Seca. Vitória seca do Fluminense. Sem rodeio, sem pestanejar. Sem rodeio. Isso, boa. 2-0 aí, acho que tá de bom tamanho pro Fluminense. Eu tenho só uma ressalva pra fazer a respeito do Fluminense, né? Porque o Zubeldia prometeu a classificação, né, pra torcida na Libertadores. E no meio da semana, o Fluminense joga no Maracanã contra o Bolívar, né? Sim. Então, assim, a minha ressalva é, será que o Fluminense vai com o time titular pra esse jogo? Sim. Essa é a única ressalva que eu tenho. Mas se for com o time titular, o último jogo, cara, eu olhei, foi 6-0 pro Fluminense. Então, assim, é claro que o cenário era outro, porém, o cenário do São Paulo hoje não é bom, entendeu? Sim. Então, como você cravou aí a vitória seca do Fluminense, eu acredito que se o Fluminense vier com o time titular, o São Paulo corre um sério risco de passar vergonha aqui no Maracanã, tá? Rapaz, São Paulo tinha tudo pra ter um ano bom, né, cara? Mas a diretoria, o extracampo atrapalha demais. Mas é isso, vamos seguindo. Galera, deixa o like aí, comenta aí o que vocês acham aí do que a gente tá falando. A gente tá delirando, a gente tá falando algo que faz sentido pra vocês. Ajuda a gente aí, galera. Palmeiras e Cruzeiro, mais um jogo dessa rodada aí do Brasileirão. Pra esse jogo, eu acho um jogo equilibrado. Sim. O Palmeiras vem de uma sequência não tão boa assim de jogos, né? Ele não tem feito bons jogos, mas eu acho que para esse jogo o time deu uma descansada aí no meio de semana, porque o Abel não levou os titulares, né? Não foi com o time completo aí na Copa do Brasil, porque o resultado já estava garantido, né? Sim, e aí eu acredito aí numa vitória do Palmeiras no sábado. Sábado à noite. Em contrapartida, o Cruzeiro pode ser que poupe alguns jogadores, porque tem um jogo muito difícil contra o Boca pela Libertadores, lá na Argentina. É um jogo decisivo aí, e o Cruzeiro deve ir com força máxima aí pra Argentina e enfrentar o Boca. Então, assim, por esse aspecto, eu acho que o Palmeiras leva uma leve vantagem aí. E também por jogar em casa, né? O time tá mais descansado. Claro. Acredito que o Palmeiras vence esse jogo. Eu acredito que o Palmeiras ele vai dar aquele gás final, né? Agora, nessa reta, nesses últimos jogos, né? Tratando aí antes da parada pra Copa. Como você falou, com essa informação de que provavelmente o Cruzeiro, né, vai dar uma poupada, eu acredito na vitória tranquila do Palmeiras, também jogando dentro de casa, né? Do lado da sua torcida. Até porque, como a gente vem falando, né, nos últimos jogos, o Palmeiras realmente não vem desempenhando muito bem. Sim. Eu cheguei a ver uma estatística hoje que o Palmeiras ele é o terceiro time que menos finaliza. Ele só fica atrás do Corinthians e da Chapecoense. Então, assim, para um líder de campeonato, é muito pouco, né, que tá produzindo. Então, assim, vamos ver se nesse jogo acontece, né, essa retomada aí do bom futebol, né? Apesar de vir colhendo bons resultados, não tá apresentando um bom futebol. Mas é o Palmeiras, né? E é o líder do campeonato, né? Isso aí. Não é à toa que é o líder do campeonato, né? Sim, exatamente. Santos e Coritiba. Jogo às 11 da manhã aí do domingo. O jogo que vai ser na Arena do Corinthians, né? O Santos vendeu esse mando de campo aí e vai ser na Arena do Corinthians. Uma vantagem aí pro Santos, que já hoje, a gente está gravando esse vídeo na quinta-feira e todos os ingressos já foram vendidos. A Arena Corinthians vai estar lotada. Legal. E assim, o Santos que venceu o próprio Coritiba, né, no meio de semana pela Copa do Brasil. Aí eu não tenho nem muito o que falar, eu acredito em uma vitória do Santos nesse jogo. Sim, cara, eu acho que a gente tá pensando bem parecido, né? Porque o Santos ele vem melhorando também, né? Assim, não só o resultado, mas também o desempenho. Apesar do time, na minha opinião, ser tecnicamente limitado. Sim. E assim, é aquilo, né? O último jogo antes da convocação final para a Copa do Mundo, né? Então, assim, se tiver alguma chance, eu acredito que o Neymar vai desequilibrar, vai fazer a diferença, né? Como você cravou aí nos últimos vídeos, né? Que ele ia jogar bem, que ele ia até fazer gol. Eu acredito dessa vez que ele vai fazer um excelente jogo, né, cara? Assim, ainda mais do lado dessa torcida ali. Provavelmente ele vai lotar ali a Arena Corinthians, né? A estádio do Corinthians, né? Que vai ser esse
jogo. Então, também acredito numa vitória tranquila do Santos, entendeu? Vamos ver. Será que o Neymar vai marcar aí nesse último jogo aí antes da convocação, que é segunda-feira, né? Convocação segunda-feira, 5 da tarde no Rio de Janeiro. Esperamos aí por Neymar, se ele vai estar na lista ou não. Ele tem que arrebentar nesse jogo aí. Não tem nenhum palpite não dessa vez, meu amigo? Cara, acredita aí num 2-1 Santos com um golzinho do Neymar. Sim, boa. Tá aí, meu amigo. Vamos ver. Botafogo e Corinthians se enfrentam aí no Newton Santos. Sim. Botafogo caiu muito de produção aí nos últimos jogos, né? Sim. Foi eliminado aí pra Chapecoense na Copa do Brasil. É zebra, mas não muito, né? Exatamente. Perdeu aí pra Chapecoense, tomou o revés aí na Copa do Brasil e foi eliminado. O Corinthians, por sua vez, vem jogando bem, né? A gente já vem falando disso aí, que o Diniz deu uma nova cara pro Corinthians. É verdade. Eu acredito muito que o Corinthians não perde esse jogo no Rio. Acredito aí no empate nesse jogo. Empate com mesmo gols. Sendo aqui no Rio? Mesmo sendo no estádio do Botafogo? Mesmo sendo no estádio do Botafogo, eu acredito aí no empate aí de 1-1 nesse jogo. Sim. Eu vou ser um pouco mais ousado que você, meu amigo. Eu vou cravar a vitória do Corinthians dentro do Newton Santos. Boa. E eu vou te dizer mais, tá arriscado o Corinthians golear o Botafogo, porque eu acredito que o Botafogo vai sentir muito essa eliminação na Copa do Brasil. A torcida do Botafogo tá impaciente demais com o time, entendeu? E assim, eu acho que o Corinthians, com esse futebol que vem jogando, vem apresentando, tem uma boa oportunidade aí de confirmar sua boa fase, né? As boas atuações que vem tendo dentro de campo, né? Sim. Vamos ver. Eu acredito sim que vai vencer tranquilamente o Botafogo devido a tudo isso. Como eu falei, cara, essa crise fora de campo, eu acho que vai atrapalhar e eu acredito que agora vai ser, assim, crucial, né? Que o Botafogo infelizmente, vai ser ladeira abaixo agora. Não consigo ver o Botafogo reagir com essa eliminação aí na Copa do Brasil. Vamos ver se eu vou me enganar, né? Vou queimar minha língua. Tá ousado, hein, pai? Tá ousado. É isso aí, meu amigo. Vamos pra cima. Travando a vitória do Corinthians fora de casa e ainda com a margem de gol, top. Vamos ver, né? Quem dera aí uma goleada. Vamos ver. Se o Corinthians vier com o time titular também, né? Porque também tem muito isso, né? Se não vai poupar aí pra Libertadores, né? Apesar de o Corinthians ter confirmado a classificação, né? Então, sim. Eu espero força máxima aí pra esse jogo, entendeu? Faz sentido. Sim, vamos ver. Pra fechar a rodada, Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo, e aí, o que você manda? Na minha visão, um jogo bem difícil aí pro Flamengo, né? O Flamengo que é vice-líder do campeonato. Sempre tem muita dificuldade para jogar lá na casa do Atlético Paranaense, né? O gramado sintético, né? O Atlético Paranaense se impõe muito jogando em casa, né? Eu sempre vejo um jogo bem difícil jogando lá. O Flamengo tem muitos desfalques para esse jogo, o meio-campo todo desfigurado. Eu nem sei como o Léo Jardim vai montar esse meio-campo do Flamengo aí. O Atlético tem a volta aí do seu artilheiro, né? O Viveiros, que cumpriu suspensão contra o Vasco. Tava suspenso. E assim, é um jogo difícil, com muito desfalque, mas eu acredito que o Flamengo não perde esse jogo. E sai de lá da Arena da Baixada, pelo menos com um pontinho aí. Sim. São confrontos que, assim, principalmente que eu me lembre, né? Na Copa do Brasil criou uma rivalidade muito forte, né? Atlético Paranaense e Flamengo, né? Assim, a gente colocar um retrospecto recente, né? Apesar do Atlético ter ido pra Série B, mas o Atlético, como você falou aí, cara, jogando lá no seu estádio, né? Jogando na grama sintética, ele costuma complicar muito, né? A vida, assim, de qualquer adversário que vai jogar lá, principalmente quando é contra Flamengo, né? Como a gente falou aí, criou essa rivalidade. Então, assim, é aquela coisa, né? Que tem a brincadeira da torcida do Flamengo, né? Contra o Flamengo, todo mundo joga bem. Contra o Flamengo, todo mundo é o PSG, né? Todo mundo quer ser o PSG. É isso aí. Mas eu acredito que vai ser muito duro pro Flamengo, cara. Eu não sei, como você tá falando aí, né? A respeito dos desfalques, até que ponto isso vai fazer diferença contra, né, o Flamengo, né? E até que ponto o Atlético vai conseguir aproveitar esses desfalques, né? Para conseguir produzir em campo. Eu, assim, acredito, não arrisco o placar, não arrisco o vencedor do jogo, mas eu acho que por todos esses motivos que você falou aí, né? Do meio campo do Flamengo tá totalmente desconfigurado. E, assim, o Atlético jogando em casa, no seu gramado sintético, acredito que vai ser, assim, um jogo bem favorável pro Atlético Paranaense nessa rodada. Então, eu vou arriscar um placar para esse jogo. 2 placares, na verdade. Vamos lá. 2. Sim, manda aí. 1-1 e 1-2. 1 para o Atlético, 2 para o Flamengo. Flamengo ganhando fora de casa? Sem clubismo? Entendi. Sem clubismo. Tá certo, é isso aí. Eu gosto de ver assim. Então é isso aí, galera. Encerramos aqui mais um vídeo. Boa. Né? Deixa seu like aí, ajuda a gente a crescer. Deixa isso um comentário. Aí. Você acha aí que algum favorito vai se complicar na rodada? Isso Palmeiras aí. Vence, Flamengo perde ponto. O que vocês acham aí? O Botafogo vai ser goleado em casa, como disse aí o Washington? E aí? Diz aí pra gente aí, galera. Valeu? Boa, vamos lá. Comenta, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Lembrando que vídeo toda semana, hein? 3 vídeos por semana. Acompanha a gente aí. Um abraço a todos. Valeu!